Boa tarde. Vamos falar hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Para a gente falar sobre a Revolução Francesa, a gente precisa entender como era que estava a sociedade naquele momento. O que era que estava acontecendo com os franceses? Então, a Revolução Francesa, né, quando a gente fala em revolução, a gente vem na nossa cabeça o quê? Transformações, mudanças. Então, a Revolução ela é considerada um marco da história que alterou profundamente a base do poder político, social da França sobre o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Por que será que eles queriam a liberdade? Então, o sistema monárquico da França, né, uma monarquia absolutista, todos os poderes estavam concentrados na mão do rei. Então, existia três classes: o clero, a nobreza e o terceiro estado, que era formado por artesãos, comerciantes e principalmente camponeses. Então, o poder estava na mão dos reis, sendo que tinha duas classes que era beneficiária com esse poder, com o rei, né, que era o clero e também a nobreza. E aí, todo o terceiro estado, composto por cidadãos comuns, pelos camponeses, pelos artesãos, pelos comerciantes, eram quem arcava com toda a responsabilidade de pagar impostos. E isso estava deixando essa terceira classe, né, esse terceiro estado, angustiado. Por quê? Porque só eles que têm que pagar impostos. Porque também os nobres, eles não podem pagar impostos, ou eles não têm que pagar impostos. E porque o clero também detentor, naquela época a Igreja Católica ela era muito rica. Então, por que eles também não pagavam imposto, sendo que quem pagava impostos era o que menos ganhava? Então, isso começou a ter, né, um pensamento diferenciado nas pessoas. E lembrando que antes já tinha acontecido o iluminismo, que o iluminismo, ele tinha, né, liberdade perante as leis, liberdade, igualdade também, eles tinham... John Locke, né, ele em suas frases, em sua tese, ele diz que todos os cidadãos, eles nascem livres e precisam ter essa igualdade, essa liberdade. E os cidadãos franceses, eles não tinham essa igualdade, por quê? Porque eles já nasciam no sistema de castas, ou seja, quem nascia camponês tinha que morrer camponês, quem nascia nobre, morreria nobre. Então, isso era que era inaceitável. As pessoas, elas não estavam mais aceitando tudo isso. Então, diante disso, né, começou os rumores da pré-revolução. E aí a gente vem para a França pré-revolucionária, né, como eu já mencionei. Então, a forma de governo era uma monarquia absolutista, né, a estrutura social profundamente desigual, incluindo a maioria da população, e a sociedade estamental, rigidamente dividida em três ordens e classes. Como eu falei, as ordens eram o clero, a nobreza e o terceiro estado, composto por comerciantes, por camponeses e por artesãos. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma pirâmide, né, que eu coloquei aqui para vocês. Então, aqui, né, o primeiro estado, como eu falei com vocês, né, estava o clero, o segundo estado estava a nobreza e o terceiro estado estava a burguesia, né, camponesas, enfim. Então, esse terceiro estado era ele que pagava todos os impostos, né, representava a maior parte da população e arcava com o pagamento de todos os impostos. E isso estava incomodando, porque só eles que tinham que pagar os impostos. Então, aqui também tem uma charge, né, que é muito debatida, até vocês responderem, tinha essa imagem, que era uma charge, que representava como estava a sociedade francesa naquele momento. Então, assim, tem um camponês, né, levando um nobre e levando também um clero, um das pessoas do clero, que a gente pode observar porque ele tem uma cruz aqui em seu pescoço. Então, isso é uma charge que faz uma crítica ao sistema
da monarquia absoluta na França no século XVIII, que só os camponeses, só o terceiro estado que tinha que arcar com todas as despesas e também com o pagamento de impostos. Na França começou a surgir uma classe que são os sans-culottes. Então, quem eram esses sans-culottes? Eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Recebiam esse nome porque não usavam elegantes calças que a nobreza vestia, mas calças de algodão grosseiro. A nobreza, eles vestiam uma calça, né, que a gente vê nos filmes. Eu indico para vocês, quem puder assistir o filme Maria Antonieta, assistam, porque fala muito sobre esse período da Revolução Francesa. Então, as calças dos nobres, elas eram mais ou menos no meio da perna, como se tivesse um elásticozinho, e eram todo paramentados, né? Já as calças dos sans-culottes, e esse tipo de calça que os nobres usavam, se chamava culottes. Então, a classe que não usava esses culottes era chamada de sans-culottes, ou seja, de pessoas que não tinham condições de comprar essas calças. Então, esses sans-culottes, ou sem culottes, né, que é a calça, sem calças, como eram chamados, eles já tinham, alguns deles já tinham terra, já tinham dinheiro, porém não tinha título de nobreza. E, naquele período, o que realmente, de fato, importava eram os títulos de nobreza. Então, não adiantava ser rico, mas precisava ter o título de nobreza, o título de barão, de baronesa, e tantos outros títulos que existiam naquele período. Então, a situação de exploração do terceiro estado, né, era uma exploração muito grande, porque os gastos da nobreza eram muito imensos. No filme Maria Antonieta mesmo, vocês podem observar que os nobres, eles faziam muitas festas, eles gastavam muito, as mulheres eram muito bem vestidas, usavam joias, os reis, uma sofisticação, os palácios, e tudo isso é pago com o dinheiro de quem? O dinheiro do terceiro estado, o dinheiro dos camponeses, o dinheiro dos comerciantes, porque os nobres, eles não pagavam impostos. Quem de fato pagava impostos era a sociedade que estava vivendo um colapso. Então, além da situação, né, de exploração do terceiro estado, na França estava passando por uma grave crise econômica. Havia na França uma seca muito imensa e os camponeses, eles estavam há muito tempo que não tiveram uma safra boa. Então, com isso, eles estavam realmente passando por necessidade. Não tinham dinheiro para pagar os impostos, porque não tinha safra. Os comerciantes também estavam passando por uma dificuldade, porque se não tem dinheiro, as pessoas não compram, né? E aí, o que foi que aconteceu? O rei queria cobrar mais impostos do terceiro estado. Então, se o terceiro estado não estava conseguindo pagar os impostos, como era que esse rei queria aumentar mais impostos se eles não conseguiam pagar? Então, juntou a situação de exploração do terceiro estado, mais a crise econômica, mais as ideias iluministas, né? O iluminismo, como a gente estudou no capítulo anterior, que pregava a igualdade e a fraternidade, que, segundo Adam Smith, a terra é o bem essencial, né? A geração de emprego, é através da terra que as pessoas conseguem a geração de emprego, o dinheiro. Então, a terra, segundo ele, é condicionada à atividade primária, e todas as outras atividades depois da terra, porque toda a matéria-prima é retirada da terra. Então, juntou a situação de exploração do terceiro estado, a grave crise econômica e as ideias iluministas, e aí aconteceu a Revolução Francesa. Então, as fases do processo revolucionário, né, iniciou em abril de 1789, né, que foi a convocação dos Estados Gerais. Então, o rei não tinha mais dinheiro para nada. O que foi que ele fez? Ele convocou os 3 estados. O primeiro estado, representado pelo clero, o segundo estado, representado pelos nobres, e o terceiro estado, representado pela população mais carente, pelos camponeses e pelos camponeses, os artesãos, os comerciantes, enfim. Então, geralmente, quando a votação não era por cabeça, era por estado.
Ou seja, eu sou representante dos estudantes, Micael é representante dos professores e Riquelme é representante dos diretores. Pronto. Os professores e os diretores são juntos, os alunos é sozinho. Então, é um voto por cabeça. E aí, Messias quer votar para que os alunos só entrem na escola de sapato, de calça, de boné e de camisa. Aí nós vamos para a votação. Só que é um voto por classe, não é um voto por pessoas. Então, quem tendia a ganhar aí? Nós, da direção e os professores, porque já tinha 2 votos garantidos, né? Os alunos não eram uma maioria, porém, só era um representante que ia votar. Então, logo, nós ia vencer. Exatamente isso que aconteceu lá na França. Era um voto por classe. Então, ia o primeiro estado, representado pelo clero, o segundo estado representado pela nobreza e o terceiro estado representado pelos camponeses. Geralmente, como era um voto por estado, os nobres e o clero sempre se juntavam para dar seus votos. Então, já era 2 votos contra 1. Só que teve um grande impasse quanto à formação de votação, o voto por estado. Por quê? Porque os camponeses exigiram que o voto não fosse por estado, que o voto fosse por cabeça, individual, por quantidade de pessoas. E aí, não aceitando o voto por estado, né, o terceiro estado retira-se da reunião e decide se reunir separadamente. Então, apoiados por deputados dissidentes, né, da nobreza e do clero, o terceiro estado declarava estar reunido em Assembleia Nacional. Então, o terceiro estado ele não aceitou o voto por estado, e sim ele queria o voto por cabeça. E aí teve, em 13 de julho de 1789, teve um evento que ficou chamado de Queda da Bastilha. O que é a Bastilha? Era uma grande prisão. Só que nessa época, essa Bastilha não havia mais presos lá. Já estava um palácio que já não servia mais para esses tipos de prisões. Mas e por que invadiram lá? Porque era um símbolo nacional da França. Então, era um símbolo de poder, era um símbolo da monarquia. Então, o terceiro estado foi lá, na Bastilha, e simplesmente demoliram. Com foice, com machado, com fogo. Então, destruíram toda a Bastilha. E aí o rei percebeu nesse momento que o terceiro estado não estava de brincadeira. Epa, se eles destruíram a Bastilha, então é porque realmente eles estão com raiva. Eles estão cansados, né, dessa roubalheira toda, deles estarem o tempo todo pagando impostos e a gente não. Então, eles começaram a ter um olhar diferenciado. Em 1789, né, a 1792, teve a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, nessa declaração, nessa Assembleia Nacional Constituinte, declarou a abolição dos privilégios feudais. O que quer dizer isso? Foi declarado que agora todos os nobres têm sim que pagar impostos, né? O rei, com medo de que o terceiro estado poderia fazer, então ele fez uma Assembleia Constituinte e nessa Assembleia ficou decidido o quê? Decretou a abolição dos privilégios feudais, aprovou a Constituição Civil do clero, né, o confisco e nacionalização dos bens da Igreja Católica, ou seja, todos os bens da Igreja Católica agora passa para o Estado e não mais para a Igreja. Publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e aprovou também uma Constituição para a França em 1791. E aí, será que ficou tudo perfeitinho, tudo maravilhoso? Será que, de fato, teve a igualdade para todo mundo? Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que foi feita em 1789, mas só foi, de fato, aprovada em 1791, ela definia o direito à liberdade e à propriedade e a igualdade a todos perante a lei. Ou seja, tanto faz eu cometo um crime e Bolsonaro comete outro crime. Nós seremos julgados da mesma maneira. Que naquela época não. Quem cometesse um crime
que fosse um camponês, claro que ia para prisão ou morte, mas se fosse um nobre, o rei, como era da nobreza também, estava tudo certo, colocava a mão por cima e não ia preso. Então eles queriam a liberdade perante a lei, eles queriam nascerem livres e depois de nascer que, pelas suas ações, fosse designado se era rico, se era pobre, se era artesão, se era comerciante, enfim, porque no sistema estatal, né, as pessoas já nascem sabendo para onde vão ser, né? Se nasce de um nobre, se der a sorte de ser filho do nobre, será sempre nobre. Se der, naquela época, o azar de não nascer nobre, então aí complica as coisas. Então, mas será que esses direitos de fato foi para todas as camadas sociais? Será que todos tiveram suas propriedades privadas? Será que todos os povos franceses conseguiram de fato a liberdade? Será que a igualdade chegou de fato para todos? Será que isso aconteceu? A Constituição de 1791, né, teve a formação de governos, passou a ser uma monarquia constitucional. Qual a diferença de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional? A monarquia absolutista é o rei quem decide tudo, ele tem todos os poderes. Na monarquia constitucional, o rei reina, mas não governa. O que quer dizer isso? Quem vai governar de fato é a Constituição, ou seja, é um parlamento, né? É formado um parlamento, como se fossem os ministros daqui da República. Então, esses parlamentos, os parlamentares, né? O primeiro parlamento é quem vai de fato governar o país. Estabeleceu-se também o voto censitário. O que significa isso, o voto censitário? Os cidadãos que tivessem uma determinada renda poderiam votar. Porém, só podia votar se tivesse uma renda. Então, se não tivesse terra, se não tivesse muito dinheiro, ficaria na mesma coisa. Não podia votar. E manteve-se a escravidão nas colônias. Mas não era para ter liberdade para todos? A Constituição não ofereceu isso? Sim. Mas, de fato, né, a gente viu aí que só poderia votar quem tivesse dinheiro pelo voto censitário e também manteve a escravidão. Então, a gente vê que, de fato, teve melhoria, sim. Agora, as pessoas não são mais súditos, são cidadãos, porque tem uma Constituição. Porém, alguns privilégios ainda ficou para a nobreza. Então, na monarquia constitucional de 1991, né, teve a manutenção da monarquia como forma de governo, dava ao movimento um ar de continuismo, né? Então, as pessoas começaram a olhar se a monarquia, nós já estávamos na monarquia e lutamos para tirar. E por que continua a monarquia? Só que dessa vez é monarquia constitucional, mas mesmo assim não era tão bom. E teve também lideranças populares, né? Aumentava seu prestígio junto à massa. Entre eles, destacavam-se os Dantos, Marat e Robespierre. Os partidos políticos começaram a se delinear. Então, as forças políticas da Convenção. Nesse período, né, a partir de 1891, 3 grupos ganharam destaque lá na França, que eram os girondinos, os jacobinos e as planícies. Os girondinos representavam a alta burguesia, defendiam posições moderadas, né, garantia sua riqueza econômica. Já os jacobinos, eles representavam a pequena e média burguesia e o proletariado. Defendiam posições radicais em benefícios dos oprimidos, né? Já a planície, eles representavam a burguesia financeira, não tinham posição política definida e também eles lutavam pela união entre girondinos e grupos da planície. Nesse período, houve a execução do rei para que entrasse, de fato, um desses partidos, o rei Luís XVI. Ele foi executado na guilhotina e aí assume o governo da França Robespierre. Então, Robespierre, né, que ficou conhecido como regime do terror, ele fazia parte do grupo jacobino. Então, os jacobinos assumem o poder de um país à beira de um colapso. Guerra com outros países, revoltas populares e crises econômicas.
Para manter-se no poder, Robespierre passa a exterminar todos os que fossem considerados inimigos da Revolução. Os opositores do governo revolucionário foram levados à guilhotina. A guilhotina é o enforcamento, arrancar o pescoço. E Robespierre, pressionado pela população, pôs em prática a redistribuição parcial da propriedade e leis de amparo social. E aí, Robespierre, ele assume um posto autoritário, não agrada também as pessoas, e a gente vê que tem considerado uma noite do terror, que muita gente morre, e aí na França é instalado o diretório. Então, o diretório, o poder político foi entregue a um conselho de 5 membros, o diretório, eleitos para um mandato de 5 anos. O governo manteve-se graças a uma aliança com o exército francês, naquele momento muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra a coligação de países europeus. E aí nasce uma figura que nós vamos estudar a partir das nossas próximas aulas sobre Napoleão Bonaparte, certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, e qualquer coisa vocês, para responder a atividade da sequência didática sobre a Revolução Francesa, e qualquer coisa vocês podem estarem me chamando.